Olá, pessoal! Aqui é de novo o professor de Física, aqui do Centro Educacional de Paula. A gente agora vai ver a unidade sobre movimento circular. Na minha opinião, esse é o movimento mais chatinho que a gente vai apresentar. Aqui a gente vai pegar a parte que, na minha opinião, é a menos interessante, assim, mais chata para se estudar. A gente vai aprender a calcular os movimentos efetuados em sentido circular. Basicamente é a mesma coisa que o outro, só que no caso a gente vai usar a angulação, a gente vai usar os radianos, a gente vai pegar muita matemática lá do final do fundamental. Bom, o movimento circular ele é caracterizado por um movimento, por uma trajetória circular, né? Consideramos um corpo no sentido... Consideraremos, né, nesse caso, um corpo no sentido anti-horário. A trajetória circular do raio R, né? O raio vai ser num valor R, indicado na figura. O ponto O ele vai ser o ponto de origem, a gente tem uma angulação aí, né, que é o φ. Seja P a posição do corpo no instante de tempo t, né? Denominamos o ângulo horário ou fase do ângulo, né, correspondente ao arco da trajetória OP. Então, φ, né, ele é igual ao deslocamento, né, esse espaço que percorreu da origem até o ponto P, dividido pelo raio, ou seja, o espaço ele é basicamente o raio vezes o ângulo. Ah, professor, mas e se o raio for menor? O espaço também vai ser menor, olha só. Quanto menor... Vou fazer aqui o desenho. Vai ficar aqui o desenho, vai ficar em vermelho. Olha em vermelho aqui, ó, essa região aqui, ó. O raio aqui é menor, mas tá vendo que essa posição aqui também é menor, ó. A posição em vermelho ela é menor do que a posição de S aqui, ó. Então o raio também vai ser menor, ele é sempre proporcional, viu, pessoal? O ângulo φ deve ser expresso em radianos, pessoal. E serve para localizar o móvel sobre a trajetória. Exemplo, os ponteiros do relógio realizam um movimento circular. Velocidade angular média, né? Seja um móvel percorrendo a trajetória da figura, denominamos velocidade angular média do móvel, o quociente entre o ângulo descrito em tempo t. Gasto em descrevê-los. Essa letrinha grega aqui que eu esqueci o nome, né? Que é basicamente, eu esqueci esse nome aqui. Onde ΔM, o centro internacional, em radianos significa em radianos por segundo. Bom, basicamente isso aqui, ó, a velocidade, né? Isso aqui é como se fosse a velocidade percorrida, né? Em um determinado espaço. Aqui, né? Vamos supor que esses dois ângulos aqui, né? Esses dois ângulos não, esse negócio aqui são os meus espaços. Eu tenho meu ângulo total 2, né, menos o ângulo total 1, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembrando sempre, esse aqui, o primeiro é sempre final menos inicial. Onde P1 é a posição do negócio no tempo 1, né, do móvel no tempo 1, e o P2 é a posição do móvel no tempo 2. Exercício resolvido. Um corpo se movimenta na trajetória circular no sentido horário. Nos instantes 3 segundos e 5 segundos, a posição são respectivamente 30 graus e 120 graus. Vamos calcular o ângulo descrito nesse intervalo de tempo. Então, pessoal, o ângulo é 30 graus, né? 120 graus, que é a posição inicial, menos a posição final, 30 graus. Então, o ângulo total vai ser 90 graus. Ele percorreu um ângulo de 90 graus, então, nesse determinado tempo. Transformando em radianos, né? Radiano 180, então. Radiano, para transformar em radiano, pessoal, é só multiplicar por π dividido multiplica por π sobre 180. Então, para transformar qualquer coisa em radiano, é só multiplicar por π, né, dividido por 180 graus.
E para transformar em graus é só o inverso, é só multiplicar por 180 dividido por π. O que é que vai acontecer? Nesse caso aqui vai cortar grau com grau e vai sobrar só, ó, corta grau com grau aqui, ó. Vai sobrar só o π. 90 dividido por 180, isso aqui vai dar 9 dividido por, vai dar 1 sobre 9. No caso, isso aqui vai dar π sobre 9. Não, π sobre 2, quer dizer, pessoal. Então, 90 graus equivalem a π sobre 2 radianos. Radianos. Na letra B, a velocidade angular média. Vamos calcular, pessoal, a velocidade angular média aqui, ó. Então, eu já tenho meu delta ângulo aqui, né, que é em radiano, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu tenho π sobre 2 dividido por 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2, pessoal. Como é que a gente faz? Com divisão, eu estou dividindo a divisão. Eu conservo primeiro π sobre 2 e multiplico, né? Vou colocar aqui um x de multiplicação, pelo inverso do segundo. 1 sobre 2. Por que 2? 5 menos 3 é 2. Então, ficaria π 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, né, pessoal? Então, ficou π sobre 4 radianos por segundo. Nunca vamos esquecer de colocar aqui, ó, a unidade de medida, pessoal. A unidade de medida, ela é sempre muito importante. Vamos continuar? Aplicando o conceito, um móvel realiza um movimento circular com velocidade angular média de 10 radianos por segundo. 10 radiano. Isso aqui é um D, viu, pessoal? Radiano por segundo. Calcule o ângulo descrito em 5 segundos. Um móvel realiza um movimento circular com velocidade angular média de 10 radianos por segundo. Calcule o ângulo descrito. Vamos calcular o ângulo, então, pessoal. Então, o ângulo, ele vai ser 10 radianos por segundo. Eu acho que está faltando um π aqui, né, pessoal? 10 π radianos por segundo. Tá, vamos ignorar o π. Então, ficaria 10 radiano por segundo vezes 5 segundos. Ficaria 50 radiano. 50 radianos é igual a 50 vezes 180 sobre π. 50 vezes 180 vai dar calculadora. E pessoal, daí que deu mais ou menos uns 9.000. 9.000 sobre π. Um corpo em movimento tem velocidade angular média, ó, velocidade angular média, aquela letrinha esquisita ali, ó, pessoal, de π sobre 2 radianos por segundo. Calcule quanto tempo ele escreveu um ângulo de... Isso aqui seria 50 π radiano? Então, eu tenho que minha velocidade é igual a... Então, eu tenho que... Calma aí, pessoal.
borracha. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer isso aqui direito. Tá, essa aqui é a minha velocidade angular média. Então, calcule quanto tempo. Tempo, né? Então, ele é igual a velocidade angular média, né? Π sobre 2 radianos por segundo. Hum, 50π radiano dividido por π sobre 2 radianos por segundo. Então, eu tenho aqui. Calma aí. 50π radiano, né? Dividido por π sobre 2 radiano por segundo. O que a gente faz, pessoal? Lembra da regrinha, né? Divisão, conserva primeiro. 50π rad vezes o inverso do segundo, 2s sobre π rad. O que eu posso fazer, pessoal? Cortar rad com rad, π com π. Então, eu tenho 50 vezes 2 segundos. 50 vezes 2 dá 100 segundos. Meu tempo é igual a 100 segundos. Movimento circular uniforme, pessoal. Dizemos que um móvel realiza um movimento circular uniforme quando sua trajetória é circular e o módulo do vetor, velocidade, permanece constante diferente de zero. Como exemplo de movimento circular uniforme, temos o movimento das extremidades do ponteiro de um relógio. Módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual ao módulo de V3, que é uma constante diferente de zero. O movimento é chamado periódico e se repete de modo idêntico, né, em intervalos de tempos iguais, como por exemplo temos os mesmos vistos no item anterior. Portanto, o movimento circular uniforme é um movimento periódico, pois a cada volta completa o móvel está sempre com as mesmas características, posição e velocidade. Denominamos o período T, né, o tempo gasto pelo móvel para realizar uma volta completa. Então, o tempo total é igual ao tempo, né? E o espaço é igual a 2πr. O espaço percorrido é igual a 2πr, né? Então, a gente tem que 2πr sobre o tempo. A velocidade ela vai ser igual a 2πr sobre o tempo. Então, o tempo vai ser 2πr sobre a velocidade. Então, o tempo é igual a 2πr sobre a velocidade angular do raio. Então, o tempo é igual a 2π sobre a velocidade angular. Denominamos frequência f do movimento o número de voltas efetuadas à unidade do tempo. Portanto, né, um tempo e o número de voltas. Bom, basicamente, tempo vezes o número de voltas é igual a 1. Então, a frequência ela é basicamente 1 sobre o tempo. A unidade de frequência no sistema internacional é o inverso do segundo, também chamado de Hertz. O que quer dizer um inverso de alguma coisa? Significa que é 1 sobre alguma coisa, entendeu, pessoal? Que indica Hz. Podemos também indicar a frequência de rotação por minuto, né, em RPM. Por exemplo, 60 RPM, né, 60 rotações por minuto é igual a 1 Hz. Relação entre velocidade escalar e velocidade angular. Bom, os termos da figura, né? A gente tem que, considerando o móvel descrevendo sentido anti-horário, a trajetória circular da figura, a velocidade do ângulo aí, né? Ela é igual ao espaço percorrido pelo raio. Então, o espaço percorrido é igual à velocidade vezes um raio. A velocidade é igual à velocidade angular, né? A velocidade
Média angular é pelo peso do raio, basicamente. Exercício resolvido. Um corpo em movimento circular uniforme efetua 480 voltas numa circunferência de raio 0,5 meio metro, né, em 2 minutos. Vamos determinar a frequência. O que é a frequência, pessoal? Número de voltas. 480. Um tempo, 120. Frequência dada em Hertz. Então eu tenho que a minha frequência, ela é o meu número de voltas dividido pelo tempo, não é? Então eu tenho que aqui é igual a 480 vezes dividido por 120, que vai dar 4 Hz. B, o período. O que é o período, pessoal? O período é a frequência vezes o tempo, né? No caso eu quero saber o tempo. Então, eu tenho a frequência é 4 segundos. Eu quero saber o tempo é o período. Então eu tenho 1 sobre o tempo, né? A frequência ela é o inverso do segundo. Então o meu segundo, né, meu tempo, ele vai ser o inverso da frequência. O período é o inverso da frequência. Então a minha frequência é 4 Hz, então eu tenho que 1, né? O inverso da minha frequência vai me dar o meu tempo. Então 0,25 segundos. C. A velocidade escalar do corpo. Velocidade escalar. A velocidade escalar, eu tenho que o tempo vai ser de 2π dividido pela velocidade escalar. Então a minha velocidade escalar é basicamente 2π, né? 2 vezes π dividido pelo tempo. Então a minha velocidade escalar é igual a 2π dividido por 1/4, que é basicamente 2π vezes 4, pessoal. Por quê? Porque eu conservo primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então 4 vezes 2π vai dar 8π radianos por segundo. Então minha velocidade escalar do corpo ela é de 8π radianos por segundo. Então essas aqui são as minhas respostinhas. Bem simplesinho. A gente já está chegando no final. Um corpo dá 300 voltas numa circunferência em 2 minutos e meio. Ó. Então, o número de voltas é 300. O tempo é 2,5 minutos. Vezes 60, pessoal. Para transformar em segundos, 2,5 vezes 60. Vamos ver quanto é que dá. Vai dar 150 segundos. Qual o período do movimento? Então, pessoal, a gente vai calcular o período. Então, pessoal, vamos calcular primeiro a frequência para a gente calcular o período. Então, a frequência ela é basicamente a quantidade de voltas, né? 300 voltas dividida pelo tempo, correto? Que são 150 segundos. Então, a minha frequência, né, ela é igual a 2 Hz. Hz. Então, essa é a minha frequência em Hz, é a letra B. Agora, a letra A, vamos usar aqui, ó. Qual é o período do movimento? O período do movimento, né, eu tenho que meu período é F é igual a 1 sobre o tempo, em segundos. Então, o meu período desse movimento ele é igual a 1 sobre 150 segundos. Ou eu também posso falar que o meu período, né, ele é igual a... Cadê? 1 sobre 2,5 RPM, né? Rotações por minuto.
Aqui, ó, meus períodos, pessoal. Aceleração centrípeta. Aceleração exclusiva do movimento circular. Aceleração centrípeta tem por função variar a direção do vetor da velocidade, mantendo o móvel sobre a circunferência, produzindo movimento circular. A cada posição do móvel, o vetor aceleração centrípeta, né, é perpendicular ao vetor v, dirigindo-se para o centro da circunferência, e é determinado pela equação. A aceleração é igual ao quadrado da velocidade pelo raio. Aceleração centrípeta, então, é o quadrado da velocidade angular, né, da velocidade vezes o raio. Exercício resolvido. A Lua gira em torno da Terra completando uma revolução, né, a cada 27,3 dias. Suponha que sua órbita seja circular e tenha um raio de 385 mil km. Determina a aceleração da Lua nesse movimento. Tempo esse tempo em dias, está aqui o tempo em segundos, olha pessoal, já foi calculado, que dá aproximadamente isso aqui, ó, em segundos. O raio em metros, aqui ele também já calculou para a gente. Como a órbita é suposta circular e o movimento da Lua é uniforme, temos que a aceleração dela é centrípeta. Logo, 2p, acho que provavelmente é 2π sobre o tempo. 2π sobre o tempo, pessoal. Isso tudo elevado ao quadrado, vezes o raio. Então, a aceleração centrípeta ela vai ser 2π sobre o tempo, vezes o raio. Bom, basicamente é só a gente substituir tudo que a gente tem aqui, ó. 2 vezes π ao quadrado, vezes o tempo. Aqui, ó, pessoal. Esse tempo aqui também está elevado ao quadrado, aqui, ó. O que me dá uma aceleração de mais ou menos 0,0027 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas essa aceleração deu muito baixinha assim, ó. Presta atenção, que aqui é um número muito grande e ele ainda está ao quadrado. Ou seja, esse número aqui vai dar muito, muito pequenininho. Quando multiplicar, ó, ainda vai chegar num número razoavelmente razoável. Então, pessoal, vamos ver essa aqui, ó. A aceleração 6 metros é igual ao raio. Que a velocidade escalar, né, v é igual a 30 metros por segundo. O que eu tenho, pessoal? A minha aceleração centrípeta, ela vai ser igual ao 30, pessoal, aqui é 30, viu? Vai ser igual a 30 metros por segundo ao quadrado dividido pelo meu raio, 6 metros. Então isso aqui vai ser igual a 900 metros quadrados por segundo ao quadrado dividido por 6 metros. Vou cortar metro com metro aqui. Vou pegar a calculadora. 900 dividido por 6, 150. Então minha aceleração média, minha aceleração centrípeta, ela vai ser igual a 150 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração bem grande, né, pessoal?